Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo Flex. Nós estamos transmitindo pelo Portal Flex, a mídia da cidade de Tiradentes, no canal do YouTube e também pelo Facebook. Eu sou a Gisele Pontes e estou muito bem acompanhada ao lado dele, que é sócio da Academia Black Brothers, professor João Gabriel, fundador também do projeto Dia Total, coaching, educador físico e outras cositas mais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, professor. Olá, pessoal, tudo bem? É uma grande honra fazer parte desse programa, né? Já acompanhei alguns e hoje é minha vez. Gratidão pelo convite à casa. E é isso aí. E é isso aí, gratidão mesmo. Eu que agradeço por você ter vindo, por estar aqui, por nos acompanhar também. Você falou que já acompanhou alguns programas, então eu agradeço a audiência. E bora bater um papo. Eu quero começar assim, sabendo sobre você e o esporte, né? Como você é sócio de academia, então tem uma história aí com essa questão. E eu quero saber como é que foi que surgiu, até a fundação mesmo da academia, e um pouco sobre a Black Brothers também. Sim, assim, a minha participação no esporte, ela vem desde criança, né? Eu fui jogador de basquete dos 11 anos até os 21. Aí eu ganhei uma bolsa para fazer educação física pela faculdade Unip e aí me formei. E sempre trabalhava em outras academias, em outros bairros, no centro, né? E a minha ideia, do meu primo, que é meu sócio hoje, era ter uma academia com uma identidade nossa, com qualidades que nós temos, né, que a gente acabava não encontrando em outras academias. E sempre foi esse nosso sonho. E até que, enfim, esse sonho se realizou. Já vai fazer 6 anos que nós temos a Black Brothers. E de lá já saiu alguns projetos também em prol do nosso bairro, Guaianazes. E um deles é o projeto Dia Total. Estou com a camiseta aqui. É sexta-feira, gente. Sexta-feira é dia de Dia Total. Eu acompanhei, acordo logo para nossa primeira postagem, já tá lá cedinho, 6 da manhã. Esse projeto ele acontece de segunda a sexta no Parque Guaratiba, em Guaianazes. Das 6 da manhã às 7 da manhã. Cada dia da semana vai um professor com um treino diferente, um diferente do outro. O meu é de sexta-feira. E o meu treino ele é um circuito funcional, né, onde a gente usa alguns objetos, alguns equipamentos, né, do esporte para trabalhar a questão da lateralidade da pessoa, questão cognitiva, né, abaixar, levantar, direita, esquerda. E o nosso público maior do projeto são senhoras, né, da terceira idade, né, são as senhoritas que eu chamo, as menininhas. E assim, é um público que antes do projeto era muito debilitado, questões de saúde mesmo, né, muito medicamento, ansiedade, né, muitas nem saíam de casa. E o projeto ele trouxe essa força para essas pessoas, né? Ali você acaba fazendo amizade, né? É uma família, torna uma família. A gente já tem aproximadamente 200 pessoas que fazem parte. Que legal. Eu vejo, assim, eu acompanho, né? Principalmente de sexta-feira, que é quando eu te acompanho nas redes sociais, né? E por falar em redes sociais, a gente já vai deixar nossas redes aqui. E aí, no caso, eu vejo assim como faz diferença a pessoa acordar, fazer atividade física, e para essas senhoras mesmo, né, a alegria delas, assim, você vê que tá pesado o treino, não é leve. Isso daí, quando você falou treino, na minha cabeça veio pesado, porque é um treino pesadinho, sim, eu vejo que trabalha bem mesmo, mas é ótimo, né, é ótimo, coloca o pessoal lá para se exercitar. E eu acho assim, esse trabalho voltado, né, que não é exatamente voltado para a terceira idade, mas que boa parte do público é da terceira idade. E ter essa oportunidade
para a terceira idade é fantástico, porque é delicado, né? Esse processo. Às vezes a pessoa fica muito em casa e ter o que, né? Ter para onde sair. Isso influencia não só no físico, mas como você falou, né? A questão mental, social. Isso. É importante porque a gente sentiu um peso quando veio a pandemia e elas ficaram em casa. E às vezes a gente acompanhava foto, postagem, a gente já estava vendo que muitas delas já estavam assim, ficando um pouco mais debilitada, né, aquela situação mais delicada, só ficar em casa, notícia, né, triste, notícia tragédia todo dia, e aquilo vai minando, né, a pessoa, né, vai deixando a pessoa cada vez mais frágil, com medo de sair para fora, né, sair para a rua. Sim, acho que até tem essa questão, né, dessa parte de notícias e tal, que é uma das coisas que eu, nossa, causei muito com a minha mãe até que finalmente ela aprendeu. Que eu falava, mãe, não adianta, tem certas coisas que não adianta você ver, porque é algo que só vai te deixar mal. Sim. Aí tem gente que fala, não, mas é porque é bom saber da realidade. Mas às vezes é uma realidade que você não vai poder interferir naquela realidade do que aconteceu, de como foi, você vai ficar indignado com o que aconteceu, e essa sensação de indignação, ela vai às vezes até produzir um hormônio, Sim, talvez sim. um cortisol, com que é aquela questão do estresse, tudo, vai baixar a imunidade da pessoa. Então, assim, você acha que é inofensivo, mas é totalmente nocivo. A gente tem que ter muita atenção aos conteúdos que a gente... porque vai te minando, né, dia a dia você vai assistindo e você vai, que nem você falou, vai ficando indignado, você não pode fazer nada, ninguém faz nada, aquela situação não muda. Então, não adianta você focar muito, né, naquilo que não dá para você mudar. Então, foque em você, né? O projeto Dia Total, ele é isso, né? Você tira 1 hora para você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua mente, né? Então, eu acho muito importante, né? Eu queria muito que tivesse em outros bairros, né? A gente está com alguns projetos aí, quem sabe, médio prazo, que talvez a gente vai conseguir colocar pelo menos em cada ponto ali de São Paulo, Zona Leste. Tiradentes aqui, ó. Já teve um tempo aqui também, E Tiradentes. esse projeto, ele é totalmente gratuito? Totalmente gratuito. E tá liberado, assim, quem quiser participar? Sim. Porque a gente comentou sobre a terceira idade, mas vamos supor, a pessoa não é da terceira idade, mas ela quer participar. Tranquilo, pode chegar lá. Tem dias lá que a gente vê neta treinando, mãe treinando e vó treinando. Uau, que bacana. É surreal. E tanto homem como mulher, não tem questão de gêneros, não tem questão de idade. É um treino voltado para todas as idades mesmo. Show, show, show. E mais tem que fazer inscrição, alguma coisa? Também não é ir lá na hora. Chegar, então vai é lá, isso, se ó, tiver pessoal. bem de saúde, tiver o médico liberou para fazer atividade física. Das 6, é bom saber, hein? Quem mora próximo aí da região, às vezes pode ser, tem pessoas que às vezes até conseguem adaptar, fazer uma rotina de exercício antes de trabalho, Sim, né? Como... eles fazem isso, muitos passam lá, se exercita das 6 às 7, deu 7 horas, pega o trenzão. Pega o trenzão, vai, é isso. Então, é bem acessível, né? Essa praça, ela fica ao lado da pertinho, estação, né? Bem perto. 3, 4 minutos da estação de trem de Guaianazes. É isso, então Depois a gente deixa o endereço pro pessoal aí. É isso aí, quem for da região. E até quem quiser saber mais informações, quiser perguntar, vamos deixar nossas redes, deixa as suas redes sociais, a rede da Black Brothers também. Como deixa que é? Também. E assim, e também depois do projeto, né? O projeto acaba às 7 da manhã. Às 7 da manhã a gente abre a Black Brothers. Ainda tem algumas pessoas que fazem o treino do projeto e depois vão para Black Brothers. Tem muitas senhoras, pessoal que sempre acompanha. Tá no pique. E a nossa academia Black Brothers, minha e do meu primo Rodrigo, é uma academia também diferenciada, né? Muitos alunos vão lá e eles falam assim, bacana, porque aqui todo mundo conversa com todo mundo é educado, né? E é um ambiente onde família mesmo, não é aquela competição onde alguém quer ser melhor que o outro. Você vai lá com o intuito de treinar, de cuidar da saúde, de esparecer um pouco a mente, né?
Esse é o intuito da Academia Black Brothers. E a Academia Black Brothers, ela é super acessível também, né? Também, Muito também. pertinho da estação. Perto também. Bem fácil, porque às vezes tem essa questão, a pessoa, ela, como tem essa facilidade da estação, né? Ela pode, às vezes, treinar e de lá já segue o trem. Tem muito pessoal, tem pessoas que chegam do trabalho, né? Aí passa lá, treina. É importante também, às vezes a pessoa tem um dia estressante, você pega trem, você pega metrô, e ali, quando você vai treinar, né, você deixa aquela energia, né, não boa, você deixa ali. Né? Você se energiza com o treino, com a amizade. Mas eu confesso que eu tenho vontade até eu já tive vontade, né? De falar, putz, se eu tá mais perto, fazer uns treinos lá. Isso que dá uma vontade, às vezes, um pouquinho de medo, que você tem cara que é aqueles professor que pega pesado. Você sai de lá sem conseguir andar. Depende do que o aluno quer. Se o aluno... Ele vai lá e fala, quero pegar pesado, eu quero mudar a minha parte física. Vambora. Vamos embora. Eu não posso deixar um aluno treinar lá um ano e não mudar o corpo dele. A gente tem essa questão também. Se o aluno realmente quer essa mudança, então vamos para cima da mudança. Compromisso, né, de ambas as partes. Sim. A pessoa querer e focar, né, em realmente você chegar ali no limite mesmo, porque no treino, às vezes, ele te proporciona você chegar nos determinados limites, né? Mas você também ter atenção de alimentação, também, né? Tudo a gente isso... trabalha com as nutricionistas, né? A minha noiva está se formando em nutrição. Ai, que legal. E a noiva do meu primo também se formando em nutrição. Então, assim, é um conjunto completo, né? Sim. A mente, né? O corpo e a alimentação. Então, aí que funciona, né? Aí vai, não tem pra onde correr. Aí você vê o resultado literalmente no corpo mesmo, né? No físico, mas acho que aquela coisa assim, sobre alimentação, vai para muito além do físico, né? Sim, muito também. Além, muito além. Não, questão de saúde mesmo. A gente já estudamos para isso e já deu para entender que a maioria das nossas doenças vem através dos nossos alimentos, né? Eu só não posso entrar muito a fundo nisso porque eu não sou nutricionista, mas comprovado, estudo, diabetes, colesterol, pressão, tudo são doenças que diariamente matam várias pessoas. Isso. E é consequência de alimentação, né? São questões que podem ser evitadas, né? Mas é que, assim, a gente ainda está numa geração, eu acho, posso estar, não sei, a gente está tendo umas transições, mas eu acho que a gente ainda está numa geração, assim, de meio termo. A gente tem as informações, mas não tanto. Isso, Tipo, por exemplo, antigamente não se falava que o veneno que era um refrigerante. Não falava isso. Hoje já sabe que não tem nada de bom, não tem uma vitamina, não tem nada, é só açúcar e veneno mesmo, e gás, e não é legal. Entendeu? Agora, vai consumir? Ok, consome. Mas literalmente você está se envenenando. Todo mundo já sabe que não. Então, será que todo mundo já sabe? Eis a questão. Porque tá aí, pesquisou, tá aí, né? Agora, uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem tanto é sobre, por exemplo, a droga do açúcar. Porque quando você fala assim, né, a droga do açúcar, como assim, né? O pessoal fala droga. Não, tenta tirar o açúcar tenta tirar o açúcar uma semana, você vai ver que tem gente que treme, começa a tremer. Várias questões. E o açúcar é outra questão. Não tem nenhuma vitamina, não tem nenhuma propriedade nutricional, inflama. Tem um processo inflamatório. Eu tentei ficar uma semana sem comer açúcar. Não consegui. Mas eu tentei, mas não deu. Porém, eu dei uma reduzida drástica. Porque, tipo assim, o que eu tava comendo, vamos supor, 3 pães por dia, mas sabe lá Deus o quê?
o açúcar que eu comi foi tipo, eu comi uma comida japonesa e tem aquele molinho que vai açúcar. Mas você já Sutil. tirou. Mas é mais sutil do que é que você sair 100% do açúcar é muito difícil. Sim, é Todos difícil, ali, é difícil. fui comprar peito de peru, tava eu na dieta de açúcar e tal, vou comer fazer um lanchinho aqui, tapioca com ovo, que dá aquele... Crepioca, Isso, a crepioca e tal, que é bom, né? É legal, aquela mistura dá certo. Eu falei, vou fazer isso daí com peito de peru, queijo, olhei lá, peito de peru tinha açúcar. A maioria dos alimentos tem carboidrato, né? Então, fica difícil, mas só de ter essa consciência de diminuir já ajuda muito. Já ajuda. Né? Na nossa academia, alguns alunos entraram lá com um quadro clínico, né, negativo, né? Um senhor com diabetes, ele já estava mancando da perna já com 66 anos. Em um ano de treino, a gente conseguiu diminuir a gordura visceral dele. Quando ele foi passar no médico de novo, o médico elogiou muito o nosso trabalho e a diabetes dele controladíssima. Então ele conseguiu desenvolver massa magra, né, massa muscular, diminuiu a gordura. O médico foi quase lá parabenizar vocês. Diminuiu a gordura corporal e estabilizou a diabetes. Então, às vezes, só a prática de atividade física e uma reeducação alimentar, só de você saber, né, que não deve ter excessos, né, de doce, né, de fritura, você ter um controle alimentar e uma atividade física regularmente, você já consegue sanar vários e vários problemas. Eu acho que é um pouco disso, assim, a questão do equilíbrio, né? Equilíbrio. A gente ter consciência eu acho que já existe, né? Acho que já tá bem, assim, não tá 100%, mas acho que já tá bem encaminhada essa consciência do que é legal e do que não é a nível de alimentação. E aí, com base nessas consciências, a gente evitar a autossabotagem, mas é muito difícil. Porque eu falo pra você, eu sou uma pessoa que eu tô o tempo todo me autossabotando. Tem alguns alunos que eles chegam lá e eles falam que querem tudo, né? Eu quero ficar com o corpo assim, eu quero perder X peso e tal. Beleza, você querer é uma coisa, agora conseguir já é outra, né? Porque depende, 70% aluno e 30% professor. O aluno passa ali 1 hora por dia e as outras 23 horas, o que ele está fazendo, o que ele está comendo. Sim, né? Exatamente. Aí vai depender basicamente da pessoa. Mas é isso. Você comentou sobre essa questão da atividade física, que ela tem as vertentes, né? Que eu comentei isso, falei, você usa coaching nas redes, né, sociais, mas seria um coach de esporte ou já é um coach já diferenciado e tal? Digamos, para mim, no meu ponto de vista, é uma mistura, porque para a pessoa adquirir um resultado físico bom, ele também precisa de um coach motivacional também. Alguém que motiva, alguém que incentiva. Sim. É difícil, né, sozinho, né? A pessoa sozinha é mais difícil. Mas tendo essa consultoria, né, mais direcionada, acho que já fica um pouco mais fácil. Fica mais assertivo, né? Isso. Já vai ali no Um exemplo, ponto. aluno faltar e você cobrar, e aí, não vai vir? Sim. Porque... Vai além do básico, Isso. né? Uma atenção ali mais... Eu acho que esse é o forte, o diferencial da nossa academia, porque porque a gente cresceu, né, nasceu e crescemos em Guaianazes. Então, nossos alunos são nossos amigos. Isso, legal. E a outra parte é do projeto. Inclusive, eu te conheci através da Jeninha, né? Que Sim. ela falou assim, ele era meu professor de funcional, eu conheço ele desde quando eu era adolescente, assim. Então, assim, é uma coisa que já deve ter meio que uma década, porque a Jeninha já não é adolescente, já faz um tempo Não, já. faz uns 5 anos. O projeto Dia Total tem 5 anos e no início a gente conseguia fazer em Tiradentes e em Guaianazes. Na época que era que ela fazia. O polo em Guaianazes, a gente começou em Tiradentes com o professor Felipe Bezerra, que ele era diretor daquela escola ali perto da Genia, esqueci o nome. Não, pior que aquela ali eu não vou lembrar, não. Ali no Sarandi eu não sei muito bem, não, quais. Então, ele era diretor daquela escola e ele conseguiu mobilizar, né, pais de alunos e a gente começou a fazer o projeto Dia Total lá também.
Show, muito bom. É muito bacana ver esses projetos acontecendo. Às vezes tem muita questão assim que a gente, como cidadão, né, a gente cobra muito uma representatividade dos nossos, né, representantes e, enfim, mais atuações. Porém, tem situações que é legal quando o cidadão ele para, às vezes, de sair dessa questão da cobrança, de esperar o que vai vir. Sim, e fazer acontecer mesmo. Foi isso mesmo. E é exatamente isso. Tipo, seria bom se tivesse tal. Vocês realmente conseguiram criar algo ali. Sim, com uma totalmente base social. Muito boa, que deveria sim ser, né, tipo uma coisa de incentivo do governo, mas não é. Então a gente também não vai esperar. Mas está acontecendo, né? Isso é ótimo. O projeto Dia Total ele surgiu lá na Black Brothers, né? Nós estávamos conversando, eu, Felipe e o Rodrigo, e a gente estava vendo que alguns amigos nossos, né, estavam obesos, sobrepeso. Um rapaz de 25 anos tinha sofrido um infarto, né, mas era de grau leve, e a gente falou, a gente podia fazer alguma coisa para mudar isso, né? Quem não tem condições de treinar, né, de ir para uma academia e pagar uma academia, o que a gente podia fazer e tal. Aí a gente falou, vamos começar a dar umas aulas ali no parque, vamos ver como é que vai, como que acontece. E aquele parque, o Parque Guaratiba, quando a gente começou lá, ele era assim, totalmente sem estrutura, abandonado. Sabe? Abandonado, na mão de pessoas viciadas, né? Não dava nem para entrar ali, que era meio que perigoso. Pesado o ambiente. Pesado. Então a gente começamos a fazer o projeto lá, e aí o pessoal já começou a se mobilizar, a gente fez um mutirão, a gente limpou aquele local. Show. E hoje é um parque totalmente bonito, arborizado, já trocou as pessoas, já não tem mais usuários. Sim, mudou totalmente o ambiente. É uma coisa que eu comento muito assim, né? Quando fazer a nossa parte não é suficiente, a gente pode fazer um pouco mais. Sim. Porque tem situações mesmo que a gente, até mesmo eu penso muito nisso, até numa questão sutil de lixo em rua, assim, sabe? Não fui eu que você tá passando, você vê lá uma garrafa jogada, alguma coisa jogada. Não fui eu que joguei, ok, não foi. Porém, eu tenho esse hábito de às vezes pegar, assim, ver um negócio jogado, pega, coloca, porque às vezes está bem perto do lixo, está do lado. E aí eu penso nisso, assim, se mais pessoas pensam dessa forma, as coisas vão melhorando, vão equilibrando, né? Sim. Porque não foi porque eu joguei, que eu não joguei, que se eu pegar vai cair minha mão, né? Então, e que se eu pegar, então vai acomodar outras pessoas a ficar jogando porque tem eu que pegue. Não é bem isso. Não. É só uma questão de você fazer um pouco mais do que além da sua parte, né? Sim. É você ir ali um pouquinho além. E um gesto, ele comove, né? Você fazendo um gesto desse positivo, uma pessoa vê e falar, né? Legal, que legal, legal, vou fazer também. Isso, exatamente. Aí já... E a gente falando aí, né? A gente bateu um papo, falou sobre essa questão, né? Dos cuidados com o corpo e tudo mais. E a gente sabe, né? Que o nosso corpo, ela é a morada do nosso espírito, da nossa consciência, essência, alma, vai ter vários nomes aí. Mas, enfim, eu quero falar um pouquinho sobre a parte da espiritualidade. Que, no caso, a gente se conheceu meio que nesse segmento aí do Rausch, né? Rausch. Para quem não conhece, tá, gente? Rausch é um termo indígena, né? Significa venha a cura. Então, dentro dessa questão do xamanismo, a gente utiliza bastante, né? Não só o xamanismo, mas outras tribos também, né? O pessoal utiliza muito aí alguns termos como Rausch, o Chai, né? Que significa... Mais que irmão. Mais que irmão, né? Que é muito bonito o significado de Chai, né? Sim. É tipo mais que irmão, que eu reconheço a divindade que há em você,
beleza e tal. Sim, é parecido com o Namastê, né? O Namastê é isso, né? isso. E a minha divindade reconhece a sua divindade. Isso, né? O Deus que há em mim, salve o Deus que há em você. Isso. Aí o Chai é tipo mais que irmão, né? Eu respeito, né, a todas as suas, né? Salve as nossas forças. Respeito as divindades que há em você e admiro, e é uma coisa mútua, né? Então é isso. Sim. Então vamos pro... Eu falei pra você, né? Agora a gente vai fazer um plágio aqui do Rauschcast. Eu falei que tá rolando, né? Tem uns meninos aí que estão fazendo Rauschcast. Quem gosta e quiser colocar lá no YouTube Rauschcast já vai aparecer, que é um papo só sobre as medicinas mesmo, as experiências. Aí, no caso, eu queria saber assim, quando foi que a espiritualidade dessa forma mais, né, universalista entrou na sua vida? Porque a gente tem a nossa espiritualidade de base, Sim. que é aquela questão familiar, né, às vezes dentro de uma cultura católica, dentro de uma cultura do cristianismo, né? Então a gente tem ali já um desenvolver da espiritualidade de base. E aí, quando foi que esse desenvolver ele se ampliou, né, para uma visão universalista? Então, eu fui criado, né, crescido na igreja evangélica, né, quando eu era mais novo, só que, assim, sempre meio questionador e tudo mais, né. E um belo dia eu comecei a ler sobre as outras religiões. Eu queria saber como que eram as outras religiões, principalmente antes de Cristo. Então eu estudei um pouco sobre o hinduísmo, sobre o taoísmo, o budismo, a própria Umbanda também. Show. Então eu vi que todas essas religiões tinham coisas muito boas para passar, tinham muito ensinamento positivo, né? E aí eu comecei a cair no senso. Falei, então não existe só uma religião que aquela é boa, aquela é ruim. Se uma é boa, a outra tem que ser ruim. Não dá para a gente aprender um pouco com cada uma, né, e colocar em prática no dia a dia. E aí, né, aí depois, com o tempo, eu me afastei um pouco das religiões, aí fiquei como todo adolescente fica, né? Bebida, balada, né? E chegou um tempo que aquilo me incomodou muito. Eu queria muito mudar. Eu queria muito que tivesse uma chave e me mudasse, assim, porque eu já não estava naquela frequência, já não estava gostando mais daquele mundo. Eu me perguntava, eu vou vir aqui para a Terra só para isso? Né? Beber, sair, trabalhar? Não, a vida é mais que isso, né? E foi quando eu reencontrei alguns amigos de infância que eles estavam consagrando a ayahuasca. Já estavam dentro do xamanismo consagrando a ayahuasca. Aí eu falei, eu quero. Eu quero ir, Isso numa época em que eu acho que não era tão popular. Agora tá um pouquinho mais popular, né? Isso foi há 6 anos atrás. Era um pouco menos 7, 6 anos comentado, atrás. mas eu acho que há 7, 6 anos atrás já tinha dado aquela situação do sobrinho O do neto do Chico Anísio acho que o neto dele foi uns 5 anos atrás, eu já estava porque dentro. isso, naquela época se noticiou mais sobre, né? Então foi naquela época que eu tive conhecimento, até antes eu não sabia, mas eu tive conhecimento naquela época e falei, uau, que interessante, eu quero isso. Mesmo que infelizmente eles noticiaram às vezes de uma forma um pouquinho torta, né? A mídia ela sempre vai jogar contra o que realmente é bom para nós, né? A ayahuasca nada mais é o quê? É uma medicina ancestral. Ela foi utilizada pelos índios há mais de 7.000 anos antes de Cristo. Já viram vestígios da ayahuasca, né? E é uma combinação botânica incrível, porque precisa ter o cipó e a chacrona. São duas plantas totalmente diferentes, e lá na Amazônia tem mais de sei lá quantas mil espécies. Sei lá quantas espécies. Então, como que os índios daquela época iriam saber que precisava de uma substância, né, daquela para inibir a enzima do nosso corpo poder emiter, fazer efeito? Então, é um conhecimento botânico assim muito incrível. E aí conhecimento já divino, né? Já veio o ZTzinho, já falou, ó, tá aqui. Com certeza. Deve ter sido isso.
E aí eu consagrei aí numa casa Filhos de Orions, né? Do meu amigo Júnior, que me levou legal. do Júnior. Conheci o Júnior esses dias. Show. Então eu fiquei 3, 4 anos ali com o Júnior. E nisso já me deu, comecei a fazer a roda de rapé. Eu queria que meus amigos também vivenciassem essas mudanças que acabou ocorrendo na minha vida, né? Deixar de beber, deixar de sair para lugares, né, Às lugares vezes não vê a apropriados diversão, e tal. né, em locais, às vezes a gente busca e nem sabe exatamente o que está Sim. procurando. E aí, às vezes, você vai para um lugar cheio de gente, você sai de lá confuso. Sim, e sai. aí você bebe, e aí depois você fica alto na hora, mas no outro dia você tá com aquela baita sensação de Sim. vazio, que não é por acaso. Sim, sim. Né? Tem uma questão Do álcool, né? hormonal para que isso aconteça, né? Essa sensação de vazio. Mas depois eu falo, mas continua aí. Então, aí ele falou pra mim, ó, eu tô sentindo de você consagrar sozinho, pra você ver se você tem um chamado com as medicinas ou não. E aí no começo da pandemia, eu fui buscar minha mãe em Minas, que ela ficou lá pra ver meus parentes. E eu consagrei lá em Minas, um lugar que chamava Monte Sagrado. Uau! Aí eu consagrei sozinho, foi muito... Precisa nem dizer, o nome do lugar já diz, né? Foi muito forte, foi muito... E lá, né, no processo da cerimônia, eu recebi informações do que eu teria que fazer. Que eu já poderia conduzir um grupo, que era para, né, primeiramente eu fazer alguns cursos primeiro, para depois eu começar a conduzir um grupo, que era esse momento mesmo, no começo da pandemia. Tanto é que o nosso grupo, né, Filho das Estrelas, a gente faz parte, né, a Gisele também faz parte também. Eu faço. Nós temos aproximadamente 200 pessoas ali ativas ali no grupo. Sim, verdade. Né? E assim, se não tivesse o nosso grupo, como que estaria essas pessoas no começo da pandemia, né, o aumento de depressão, aumento de ansiedade, chegaram pessoas lá, né, no nosso grupo, totalmente já sem chão, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, o que fazer, e a gente ali acolheu como uma família, ali também é uma família. Sim. Né, grupos de amizade ali se formam laços de amizade muito forte ali, acaba virando irmão de verdade, amigos verdadeiros. São verdadeiros reencontros até, né? Eu sou muito grato pela oportunidade de ter amigos, né, verdadeiros, né? Hoje em dia isso é bem difícil, é bem complicado. Sim, eu me sinto grata por fazer parte dessa família, desse grupo. E aí eu também tenho uma admiração, assim, da sua postura como dirigente. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Essa questão a postura. Então, assim, você passa uma informação, um ensinamento, mas assim, com toda a humildade do mundo, sempre trazendo pra gente essa questão. Até teve a situação que chamaram de mestres, falou, olha, todos nós somos mestres de nós mesmos, assim. Então, assim, eu acho uma postura, assim, admirável, que realmente é o reforço de que era isso mesmo, né? Porque se não fosse, você não estaria tão bem nessa questão de conduzir o grupo. Você vê a questão da egrégora que tem no grupo, né? Um grupo que tem uma egrégora muito boa, né? Uma energia muito boa. Então, tá bem alinhado. Isso é ótimo. O grupo o Filho das Estrelas vai para 2 anos, completando 2 anos. E assim, é muito gratificante ver a melhora de cada um ali. Sim. Né? Eu fico... Às vezes tem pessoas que não conhecem sobre o xamanismo, não conhecem sobre a ayahuasca, e já denominam como droga, como algo negativo. E aí eu paro e penso e eu falo... Não tem como ser negativo se você consegue observar a melhora de cada um ali. Exato, a melhora de cada uma pessoa que passa no nosso grupo. Despertando dons e talentos, né? São vários. A musicalidade, a arte, a dança. Que isso aí é tudo consequência da matricita, né? Mamãe Ayahuasca, que, assim, gente, pra quem... não conhece, talvez ouviu falar pouco, é interessante, assim, aprofundar um pouco mais. Então, buscar, né,
ver algum documentário no YouTube. Inclusive, eu digo para vocês, primeiro semestre de 2022 vai rolar um documentário que eu estou aqui roteirizando, 7 casas que eu vou mostrar de xamanismo urbano. Você que Urbano, foi você que deu o nome do documentário aqui, ó, já peguei. Eu fui falar, né? Fui comentar assim, professor, olha, eu tô com uma ideia aqui, eu quero mostrar um pouco desse universo. E aí você falou que eu falei, eu queria mostrar que não é só no Amazonas. Só no Acre. Porque quando eu falo ayahuasca, automaticamente já remete o quê? A tribo e ao Acre, Amazonas. E rola mesmo aqui em São Paulo um movimento muito forte. Sim, né? porque então, muitos índios também ajudaram nessa ponte, né? É isso. Eles são, assim, a gente é extremamente grato por eles, né? Por essa resistência e esse conhecimento. E nada mais justo, né? Nós, né, como dirigentes ou praticantes do xamanismo, a gente faz o quê? O resgate ancestral, o nosso resgate ancestral, né? Como que a gente abraça uma cultura externa, né, de coração aberto, e a nossa própria cultura, a nossa própria história, né, religiosa, né, a gente abomina, fala que é isso, fala que é aquilo. Assim, eu aconselho quem estiver assistindo não julgar, e sim se aprofundar. Tem uma pesquisa muito boa da USP explicando sobre o DMT, que é a Então, está sendo bem utilizado, né, para estudo. Até acho que a escola do Ribeirão Preto, eles estão também fazendo uns estudos para mostrar o quanto o DMT, né, que é a substância que tem na ayahuasca, ou até alguns outros que eles consideram, às vezes, psicodélicos, alguma coisa assim, mas o quanto eles podem ser favoráveis em relação a tratamento de depressão. Sim. Então, eles estão até fazendo nessa faculdade de Ribeirão Preto, acho que eles estão solicitando voluntários que... microdosagens que eles trabalham. Que tenham um quadro depressivo para eles fazerem lá o quantitativo, ver. Porém, na prática, né, nós que às vezes conhecemos lá pessoas que estão consagrando, a gente vê o quanto realmente tem um potencial transformador. Então, eu quero fazer, né? Vamos. Vamos fazer aí documentário, porque por mais que existam conteúdos, eu acho que cada conteúdo ele vai ser válido, vai trazer um diferencial, e dessa forma eu ainda não vi, mostrando sobre o xamanismo urbano. Eu ainda não vi. Pode ser que tenha e eu tô, né, precisando ver melhor. Deve ter, sim. Deve ter. Mas vai ser legal, vai ser bom você fazer também, que vai ajudar a esclarecer as dúvidas de muitas pessoas, né? Sim. As dúvidas, o próprio preconceito também. Sim, exato. Que existe, é que você falou, assim, às vezes a gente abre os braços, né, para várias outras tradições e culturas e fecha os olhos para o que é nosso, né, que é a nossa tradição, é a nossa base. E, assim, é algo mesmo que só a gente tenta ainda, né, falar, sintetizar, deixar teórico e técnico, mas para quem vivencia a experiência, faltam até palavras para descrever o potencial de transformação. Sim. Porque é algo como um divisor de águas na vida de uma pessoa. Assim. Você começa a ter percepções totalmente diferentes do que você tinha antes. É como se a gente começasse a enxergar as coisas com mais clareza. Tem a passagem bíblica, que eu não vou saber se está corretinha, mas é uma passagem que eu acho que Salomão, ele estava lá tendo uma guerra, alguma coisa assim, ele foi deitar. E aí uma pessoa que estava junto com ele, um servo dele, alguém que estava ali acompanhando, falou, mas espera aí, o pessoal tá vindo aí, cheio de cavalo e tudo, como é que você vai deitar? E aí ele fez uma oração pedindo para que caísse o véu dos olhos dessa pessoa
que estava questionando que ele pudesse enxergar. E aí, quando ele enxergou no espiritual, aí ele viu toda uma luta sendo ali, tipo, todo um exército de anjos que estavam acompanhando Salomão e toda aquela luta no espiritual, né? Toda aquela batalha no espiritual. Então, ele viu para além, né, dos olhos do físico. Ele viu com os olhos ali, como tira o véu da E aí eu acho que é ilusão. bem isso, né? A gente consegue enxergar fora da caixinha, né? Uma reflexão rápida aqui, né? A Terra, né? O planeta Terra, para os xamãs, né? No xamanismo, ela é como se fosse a mãe, Pachamama, a mãe Terra, né? Então ela já fornece todos os nossos alimentos necessários, fornece nossa hidratação, né? Nosso acolhimento, aquecimento. E o ser humano, por ganância mesmo, por ambição, né, fez o quê? Fez a gente distanciar, né, desse ser humano natural, que seria o ser humano natural. A gente não teria trabalho nenhum, era só pegar uma fruta, cuspir o caroço e ia nascer, ponto. Né? Então, e olha onde chegamos, né? Crianças morrem de fome com o planeta, totalmente cheio de fartura e abundância, de fartura, né? não, assim, você parar para pensar, não tem lógica. Você Má falar, distribuição, com né? certeza, tem pessoas que lucram com isso, né? Com a fome, com a pobreza. Sim, né? verdade. Às vezes eu paro e penso, eu falo, projetos simples e básicos, né? Exemplo, deixar todas essas praças que nós temos, deixar todas com árvores frutíferas, né, com algum segurança, alguma coisa para certo dia deixar o pessoal recolher as frutas e tal. E com uma ação dessa, você já cessa a fome. Sim, Né? Pelo sim. menos ali ninguém vai morrer de fome, pelo menos ali. Então, você comentou comigo assim sobre um projeto, né, que seria tipo mais direcionado à questão de horta, não horta, mas é justamente essa questão assim do quanto se houver mais interesse, né, por parte dos nossos representantes, o quanto muitas coisas podem ser feitas, né? Sim. Até mesmo nesse aspecto de, às vezes tem tantas terras que estão paradas, tá ali aqueles terrenos, tal, se não tem utilidade, é público. Então, de repente, haver uma forma das pessoas ali poderem plantar e colher. Sim, uma horta orgânica, né? Isso, exatamente, uma horta comunitária. Trabalho para o pessoal. E ali, mas assim, lógico que para quem faz parte, né, tá lá totalmente associado ao sistema ali, a pessoa não vai querer porque quem tá acima, né, porque que ganho tenho eu com as pessoas sabendo que a comida vem da terra, né? Sim. Até tem uma coisa que eu vivo comentando, o pessoal tem um ditado, né, totalmente errôneo, que diz que dinheiro não nasce em árvore, né? Isso daí não tem como. Óbvio que o dinheiro ele vem da terra, né? O papel vem da árvore, sim, a cédula vem da árvore, ele nasce em árvore sim, mas muito mais que isso, né? Todos os recursos eles vêm da terra, né? Então a gente está sobre uma estrutura. Essa estrutura, o concreto, tal, vem da terra, a nossa roupa, a alimentação, então tudo ela nos fornece tudo. tudo. Né? Tudo de graça. De A gente só tira. A gente tira muito e a gente, né, devolve pouco. É isso. Né? Deveria ser tudo de graça, né? Tem essa questão de que se for mais aprofundar mesmo o que deveria ser, não deveria nem haver propriedade, né? Mas aí já é um assunto muito complexo, já vai mais longe. Mas eu acho muito bom, assim, sobre a questão, né, da medicina mesmo, esse potencial de transformação. Então, foi meio que isso, assim, você consagrou durante alguns anos, teve seus preparos. Sim, não foi fácil não. A ayahuasca ela vai naquele ponto da sua mente onde você não quer ir. Sabe todo aquele lixo que você esconde debaixo do tapete da mente? Então ela vai lá. É ali que acontece a cura para você, né, automaticamente, trabalho a trabalho, cerimônia a cerimônia, se tornando uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais amorosa, principalmente com a sua família. Tem muitas pessoas que não dão o valor necessário para a família, para a sua própria família, para a mãe, para o pai. E assim, no xamanismo não tem como, né? Principalmente para ser um condutor, né, das medicinas, você tem que estar com tudo isso alinhado, porque senão você é cobrado, cada cerimônia você é cobrado.
Sim. Então tem que estar tudo ajustado com a sua família, com os seus ciclos, seus amigos também, seu trabalho. Então eu acho muito importante esse equilíbrio, né? Todos os seres humanos deveriam ter esse equilíbrio entre o espiritual, familiar, profissional. Sim. É isso, né? Essa questão de que, assim, na psicologia se usa um termo que nós somos seres biopsicossociais. Porém, né, se a gente for aprofundar um pouquinho ali, nós somos seres biopsicossocioespirituais. Também, né? Porque não tem como, né? É biológico? É biológico. É psicológico? Claro, psicológico. Social também. Mas o espiritual é algo que é a essência, né, de cada ser. Agora, o que é delicado é que, às vezes, por conta dos estímulos, né, o tempo todo a sociedade é estimulada a ignorar a espiritualidade. Né? E quando eu digo espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, que espiritualidade é a nossa conexão sem fronteiras, sem intermédios, porque quando eu falei, até minha mãe falou, se um pastor ver você falando isso, ele não vai gostar, não. Porque eu falo assim, você quer se conectar, né? Quando você quer se conectar com o divino, quer se conectar com Deus, com Jesus, tá dentro, né? Não precisa você ir numa igreja. Sim. Nós somos a igreja. Sim. Então, você conseguir essa internalização e aí você vai ver esse potencial, né? A força que há em nós, a divindade que há em todos nós. Tá tudo dentro, né? Sim. O Criador, ele habita em cada um de nós, né? Sim. Pelo menos é isso que eu sinto também, é o que eu sinto, é o que eu... Uma vez comentaram comigo assim, ele é onipotente porque o poder está em todos os lugares num milésimo de segundo. Então é isso. Por que é onipotente? Porque está em tudo, o tempo todo, sim, né? Então é o tudo, né? Então basta a gente entender que já está aqui, não longe. Né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado, achando que Deus está longe, que a gente é pecador, que a gente é sofredor. Não. Não somos, eu acho que isso é essa questão que eu falei, né? Essa questão social, os estímulos. Por exemplo, a própria religião, né, da Igreja Católica, eu acho um pouquinho delicado essa imagem, né? De você entrar na igreja e já ver logo Cristo ali na cruz. Isso é um arquétipo fraco, porque Cristo ele morreu, mas ele ressuscitou. Não tá mais lá, entendeu? Ele esteve lá, a gente tem que lembrar, assim, que houve um mensageiro que veio passar uma mensagem para nós e sofreu por passar essa mensagem, mas ele vive em nós. Então, assim, a gente ter essa percepção. Sim. Porém, é isso, é muito essa questão de estímulo, né? O tempo todo as pessoas são estimuladas, até sem perceber, a pessoa tá vendo um comercial, ouvindo uma música, ela tá tendo vários estímulos, sim, só pro físico, só pro consumo, e pouco da essência, pouco do espiritual. Isso, e quem pensa diferente disso, às vezes é taxado, né? Porque você não tá indo a favor do fluxo, né? Aí então você, por ser diferente, não, você é o errado, o estranho, ou o macumbeiro, digamos assim. Sim, simplesmente ainda existe, né? Você sente um pouco disso? Sinto sim. Num certo preconceito? Sinto. Mas eu entendo que, assim, em nenhum momento eu nunca deixei de ser cristão, porque acredito em Cristo. Sim. A única questão é que eu fui estudar outras religiões, outras culturas ancestrais, e eu vi que ali, tem muita coisa positiva para a gente, agregar nosso conhecimento e colocar em prática no dia a dia. Né? Não é possível que só aquela ali que é a certa, não. Sim, exato. Também vejo assim dessa forma. Eu sei que tem várias pessoas que às vezes sabem por cima, e aí quando falam em ayahuasca, a pessoa já pensa que é só, vai vomitar, vai defecar, e vai muito além disso. E aí tem pessoas, às vezes, até que não se permitem a experiência por medo, né, das sensações, o que vai passar e tudo.
Mas eu acho que é uma questão de sentir no coração, né? As pessoas sentem que Que deve, tá preparado, tá preparado, é uma experiência que vale a pena. interessante se alguém sentir um interesse, né, em uma casa ou uma instituição é regulada, né, séria, Sim, busque, digamos, importante. é, recomendações de amigos, de pessoas conhecidas, próximas, para não ir em qualquer lugar despreparado, né? A gente também sofre isso com lugares Sim. despreparados, É. né? Aí acaba a pessoa tendo uma experiência negativa, né? Porque o local era um local despreparado e ela sai falando negativamente das medicinas, Tem né? aquela questão, né? Quando a pessoa ela tem uma experiência positiva, normalmente ela tem experiência positiva e legal, ela às vezes comenta ali com uma, duas pessoas. Agora, quando a pessoa ela tem uma experiência negativa, ela fica tão às vezes frustrado, indignado, que ela termina replicando muito mais, Sim, né, essa informação negativa. Então, a informação negativa ela vai ser replicada para dezenas de pessoas, não é mais uma ou duas, são dezenas. E então potencializa, né? Então aquela coisa. Pode ter vários ali que tiveram uma excelente experiência, né, transformadora e tudo mais. Mas quando pega ali, né, alguns casos que foram mais delicados, tem até pessoas que comentam, uma experiência de morte, né? sim. E é uma morte mesmo, né? A morte para renascer. Mas enfim, aí ali às vezes joga um estigmazinho, porque é o que mais, né, potencializa. Mas é isso, aqui a gente conversou assim muito É isso, é superficialmente, só por cima mesmo. mas a gente deixa aí as recomendações, Sim, quem quiser né? conhecer, indico a Casa Filhos de Órion, do meu mestre Júnior, mestre amigo Júnior. Né? A Casa da Potira também, uma casa muito boa, Sim. conhecida há muito tempo aqui em São Paulo. Indico essas duas casas aí que eu sei que são bem sérias mesmo, trabalham pela luz e pela verdade. É, tenho certeza que quem for vai gostar. É isso, tá aí, né? Quem tiver, E como, Filho né? das Estrelas também, a nossa também, se quiser ir também. Também, já estamos indo. E assim, das medicinas, né, meio que isso, assim, a gente teve uma hora ali que eu acho que eu comentei sutil do rapé, que também é um potencial, né, de mudança, assim, de hábitos. Conheço vários Sim, casos de pessoas que tinham vício com cigarro, tudo mais, cigarro, conseguiu... bebida, É, vício em sexo, ele tem esse poder fantástico de conseguir tirar a gente dos vícios, né? E sem trazer outro vício, né? Porque o rapé ele não vicia, né? Ele não vicia, até porque não é muito gostoso. nada. Pra quem não conhece, gente, o rapé, ele é uma mistura de pó, né, de árvores, né? O tabaco, as cinzas do tabaco orgânico Aham. com algumas ervas, né? Com a cinza de algumas ervas Sim, também. As ervas sagradas também lá da Amazonas também. E ele é utilizado pelos índios, né? sim. Ali mesmo da nossa região. E os índios o chamam de o doutrinador, porque ele te ajuda a você a buscar aquele seu objetivo, aquele foco, andar na linha reta, né, sem ficar desviando o seu caminho para o seu objetivo. Ele, Tem esse potencial, né, de sim, meditação, ele reflexão. E realmente, como ele falou da sensação, assim, não é das melhores. é, Porque. Mas eu já ouvi vários casos também de pessoas que têm sinusite, alguma obstrução, sim, renite, algum tipo ele de cura obstrução de também. respiração, que a pessoa diz que logo na sequência ela sente as vias aéreas dela assim, Sim, muito melhor, respirando muito ele também melhor. traz alguns benefícios físicos, né? Não só mental e espiritual, né? Mas físicos também, como você falou, cura de renite, sinusite, enxaqueca, é, labirintite. E é isso aí. Então, vamos deixar nossas redes, né? Que a gente falou que ia deixar e não deixou. Sim, sim. Então, você sabe as suas de Sei, cabeça, tem que sei, saber, sei, né? Então sei. já deixa aí, já É, passa. meu Instagram pessoal é João Coach Gabriel. Da academia é Academia Black Brothers. Black Brothers Corpo E,
depois a gente deixa o link ela junto vai aí do colocar pessoal. embaixo. Do projeto Dia Total Projeto Dia Total, É isso não tem aí. como errar. E também tem a do Filho das Estrelas também, que é Filho das Estrelas também. Tem lá no Instagram? Tem no Instagram. Olha, que eu acho a gente que eu... mexe pouco, mas tem. Eu vou deixar ele na mão de precisando. alguém aí, de algum Isso, representante. deixa aí alguém para administrar, Sim. fazer umas postagens, né, sobre... Porque no grupo mesmo, diariamente, já acontece, né, essas trocas de bastante informações e conhecimento. coisas bacanas e tudo. Eu acho que no próprio Instagram dá pra sempre jogar uma frasezinha bacana, uma imagem, um texto, dá pra trabalhar assim. A gente, pelo menos eu, né, eu tinha, né, nem tem, eu tinha uma certa resistência, né, à rede social, mas não tem pra onde correr. Eu creio que assim, as redes sociais nós devemos usar ela em prol de todos, né? Não passar conteúdos negativos nem pejorativos, né? Mas a partir do momento que a gente utiliza para o bem maior, para passar uma informação positiva, um conhecimento, uma atividade, motivando uma pessoa, é válido, é muito válido. Sim, é totalmente válido. E para quem trabalha com divulgação, né? Não tem para onde correr. Então você tem um negócio. É muito importante que o seu negócio esteja nas redes sociais, Sim. porque esse não tem, é o futuro, né? Não é nem o futuro, é o agora. É o agora e o futuro vai ser. O futuro vai ser mais disso, vai ser, né? Mais disso. A tendência é mais disso, que é essa conexão mesmo. É engraçado, eu vejo muito isso com alguns alunos, né? Para ele não basta só ele treinar lá e é bom para ele. Ele tem que mostrar para alguém que está treinando lá, sabe? Então parece que é um mundo fora do mundo. Você tem que fazer essa atividade senão no mundo você real, não fez isso. mas tem que estar lá no mundo artificial, senão não foi válido. Exatamente. Você tem que ter essas, né? Tipo assim, eu tô vivendo, mas eu tenho que mostrar que eu vivi. Né? Então tem que ter essa presença no virtual. Agora vai ter várias questões, né? Tem pessoas que fazem essa presença justamente pela divulgação mesmo, para que mais pessoas vejam. Tem pessoas que eu acho que elas também têm muito essa questão de motivar, né? Eu tô fazendo, tô mudando aqui, então eu posso motivar isso é bacana outras também. pessoas. Mas também tem o caso da autoaceitação, que às vezes a pessoa tá com alguma questão que ela não se aceita 100%, então é importante que os outros a aceitem. Então ela faz por onde estar dentro de um padrão e tal, para ser aceito, né? Então você faz aquela foto bonita, você posta, e aí as pessoas vão comentar, ai, que lindo, que bacana e tal, porque é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa precisava daquilo. Mas é importante, acho que a gente tem que ter sempre um ponto de atenção. Sim, o equilíbrio, né? Saber que o real é aqui. Né? Não adianta eu colocar um monte de filtro numa foto para todo mundo me achar bonito, mas e o meu real? Como que eu tô? Tô cuidando da minha saúde, né? Tô cuidando da minha alimentação, né? Não adianta eu querer mostrar algo que... mostrar como eu queria ser, como eu queria estar, né? Mas sim, então mudar aqui no presente, na verdade, né? Como você realmente quer estar, né? Sim, exato. Até porque eu acho que quando eu comentei com vocês para a questão do açúcar, quando eu fiz o teste lá, uma das coisas que eu senti, assim, claramente uma grande diferença foi na pele. Então, assim, tem essas mudanças, né? Então, a gente... claro que é ótimo um recurso de filtro, maravilhoso. Mas a gente também é importante a gente ter a consciência de que além do virtual, né, tem essa questão do físico e que aqui nossas atitudes faz toda a diferença. Então, o que você vai se alimentar, o que você vai fazer, isso tudo, né, de exercício, isso faz diferença. E até mesmo como a gente, né, às vezes uma coisa sutil que você assiste também já impacta, né, no seu humor. No humor, no emocional, né? No emocional. E aí a gente vai indo melhor até pra gente tentar, né, eu tava até conversando com um amigo meu essa questão de competitividade, né, que a gente tem aí uma era competitiva. Mas eu acho que agora tá começando a ter um despertar do ser melhor que eu, né?
Que eu acho que essa é a questão, né? Sim, não tem que ser melhor que não, ninguém, né? sim. Mas sempre melhor do que nós mesmos, Isso né? a gente sempre fala no projeto Dia Total, né? Que não é pra gente se comparar com o outro, mas sim com nós mesmos, né? Como que você estava há um mês atrás, que uma senhora não conseguia pular um obstáculo no treino e passou um mês e ela já está pulando, já está agachando, já está fazendo a atividade com mais agilidade, com mais velocidade. Então é se comparar com você mesmo, né? Você pode ser melhor do que você foi hoje? Posso, então dá aquela apertada e assim vai. Não se compara com o outro não, até porque se você ficar nessa, ainda mais com as redes sociais, você vai cair na ansiedade, vai cair na depressão. Exato. Até porque nas redes sociais a gente tem muito aquela questão, né? De você comparar o palco da vida do outro com os bastidores da sua vida. E aí não vai rolar. Não. Porque palco é palco, bastidor é bastidor, né? Então, assim, às vezes ali tem uma situação que é exposta, mas a gente não faz nem ideia, né? Do que acontece por trás daquela situação e tal. Então, assim, no dia a dia é isso. Todo mundo passa várias questões, dificuldades. Então, não é só fofurice, não, né? Que é o que o pessoal posta, mas é porque também acho que ninguém quer ver... Coisa feia, né? Chateação e tal. O pessoal quer mais ver isso aí, né? Acho que é uma exceção ou outra. Vamos deixar aqui, então, vou deixar minhas redes sociais também. Gisele Pontes, _27 no Instagram, Gisele Pontes no YouTube, que eu vou retomar o canal, Facebook, Gisele Pontes também. A gente tem aqui a rede do Portal Flex, que é a mídia da cidade de Tiradentes. Tem a Flex Studio Art também. E temos a rede dos nossos diretor, produtora. A produtora Ana Gi teve que ficar 2 programas afastadas por ajustes técnicos, mas ela estará de volta, então o próximo programa ela já está aqui conosco, mas acompanhem nas redes sociais Anne Gi, produtora, cantora, diretora, entre outras cositas más também. E tem o nosso diretor, que é o J. Charles. É isso aí. Então, deixar das redes sociais. Bom, eu acho que deu o nosso papo aqui, né? Que a gente faz um papo... É um papo flex e um papo flash. Eu posso fazer um convite para o pessoal? Claro. Dia 4 de dezembro, nós do Projeto Dia Total, nós vamos estar na virada esportiva lá no Memorial da América Latina. Vai ter evento lá das 9 da manhã até as 9 da noite. Tá? Convido a galera aí para fazer um treinão lá com a gente lá do Dia Total. Prometo que vai ser um treino leve, eu prometo. Eu não sei não. Mas, né? E, bom, não posso esquecer aqui, né? Que a gente tem também nossos patrocinadores. Vamos falar um pouquinho aí de como que esse programa está sendo transmitido aí para vocês. Via internet, é claro. O que seria de nós se não fosse o Wi-Fi, né? Que seria de nós. Então, é isso. Acesse aí as redes sociais da Impacto, Internet Impacto, que conecta você ao mundo. Então, a Impacto, ela tem planos de até 250 megas para você que quer agilidade e velocidade. Então, acesse aí, Impacto Internet. O site é www.impactointernet.com.br. E aí a gente tem também a Flex Studio Art. Então, se você tem interesse em fazer uma produção musical, criação de arte, vídeo comercial, ensaio fotográfico, entre outras coisas aí dentro dessa parte visual e auditiva, procure o pessoal da Flex Studio Art, que você vai ter aí uma excelente qualidade no seu trabalho, bastante agilidade também. Então é só você falar, a Anne Gi, ela atende pelo número 95204-8214. Então, tem interesse em fazer alguma produção? Poxa, fala lá. Até mesmo se tiver interesse de fazer um podcast, por que não? Você tem um conteúdo legal para mostrar? Fala aí com o pessoal da Flex Studio Art, que eles têm a estrutura aí para oferecer e dá para fazer uma parceria super bacana. E deixa ainda também mais uma observação. Você que é comerciante, empreendedor,
quer ver a sua marca sendo divulgada para milhares de pessoas nas redes sociais, então anuncie com a gente aqui no podcast Papo Flex, tá bom? É isso aí. E, bom, algumas considerações finais aí. Eu queria agradecer aqui o Estúdio Flex, né? Gratidão pelo convite. Muito feliz também por ser minha amiga também, parceira. Nós estamos juntos. E assim... Um dia que eu também agradeço demais, eu já fiquei até ansiosa aqui. Não, eu penso assim, eu acho muito legal suas ideias nessa parte, tanto do esporte, alimentação e tal. E eu imagino assim que já existe, né, o projeto Dia Total, que é um projeto super bacana, mas eu ainda viabilizo assim vários outros projetos super importantes para realizar e que não precisam ser, podem ser sociais, mas podem ter um incentivo que não seja do social, mas que também é, né? Porque o nosso dinheiro tem que voltar para nós, né? Então, né, quem sabe, né, um dia a gente consegue ali mais estrutura, né, nós estamos batalhando para isso. Desenvolver melhor os projetos, porque eu acho que assim, é um mínimo, né? É um mínimo a gente ter esse apoio, esse amparo para desenrolar. Sim. Mas eu tenho uma admiração assim muito grande pela sua pessoa, demais por quem você é, por quem você representa, por sua postura como profissional tanto na área da educação física, como também pela sua postura tanto na condução da espiritualidade, né, das questões da espiritualidade. E é isso, assim, muito obrigada mesmo por ter vindo bater esse papo com a gente. Eu espero que um pouco do que a gente conversou aí seja bacana para o pessoal que acompanhou, passe uma mensagem legal. E é isso aí, vamos que vamos, rauchi. Viva a cura. E viva a cura, é isso aí. Gente, obrigada, valeu. A gente se vê, então, em breve. Semana que vem tem mais. É nóis, falou, tchau. Valeu, pessoal.